Agora Isaías estava pronto para ir dar a mensagem, pronto para dar a mensagem de advertência. Envia-me a mim. Muito bem, qual a mensagem? Vamos ver qual a mensagem que Deus queria que fosse dada ao povo. Isaías 6, 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Que coisa, irmãos! Uma mensagem de que nada vai dar certo. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão se perceber. Eles vão se engordar, eles vão endurecer os ouvidos. Fecha-lhes os olhos. A mensagem que Deus queria que Isaías fosse dar ao povo parece que é uma mensagem de derrota total. Fracasso da missão. É como se dissesse para Isaías: olha, você vai lá falar a minha mensagem, mas você não vai ter nenhum sucesso. Por quê? Porque o povo vai endurecer o coração. Eles vão ouvir e não vão entender. Eles vão ver, mas não vão perceber as coisas. Era o que vinha acontecendo com o povo. Veja o texto de Pedro, irmão, 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9. 2 Pedro 3, 9, nós encontramos o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que por alguns a tenha tardia. Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esse é o desejo de Deus. Mas então, irmãos, como é que é isso? Se é esse o desejo de Deus, por que ele falou que era para endurecer o coração do povo? Para o povo se perder de uma vez? Será que era esse o objetivo de Deus, irmãos? Será que é isso que Deus queria quando está falando, a Bíblia diz assim, vai endurecer o coração? Veja o texto de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, 13. E fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O texto de Paulo está dizendo aqui, olha, você não precisa endurecer o coração. O Senhor dá para você o escape quando você tem a tentação. Entretanto, irmãos, quando Deus faz um apelo para arrependimento, duas coisas podem acontecer. Veja, irmãos, sempre são só duas coisas que podem acontecer. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado de Satanás. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Quando Deus faz um apelo, irmãos, podem acontecer também duas coisas. Primeiro é a aceitação e o perdão. E, portanto, você vai ser uma nova criatura. Se você aceitar a advertência de Deus, você pode buscar o perdão através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e tornar-se uma nova criatura. Mas você também pode negar. Não quero aceitar essa mensagem de advertência. Você pode endurecer o coração e você pode se tornar inimigo de Deus. E veja, irmãos, essa questão do endurecimento do coração é um endurecimento progressivo. Vai cada vez mais endurecendo. Lembram-se lá de Faraó, quando o povo ia sair do Egito, o Senhor dava uma praga para quê? Que era para ele se arrependesse, soltasse o povo, mas o que acontecia? Ele endurecia o coração. E endurecia mais e mais. Até chegar a 10ª praga, quando ele soltou o povo, mas ainda não amoleceu o coração, continuou com o coração endurecido. Veja ainda o texto de Isaías, o que ele diz que ia acontecer, dos versos 11 até o verso 13, diz assim, vai haver desolação, vai haver destruição, vai haver desamparo, vai haver a ruína completa. Os homens vão sair de lá, os homens não vai haver, tem um texto que diz assim, deixa eu ver aqui, afaste dela os homens,
Que era isso, irmãos? Isso era o exílio, que as invasões dos outros povos iam acontecer. Primeiro da invasão da Assíria, e 100 anos depois a invasão de Babilônia, quando Daniel e outros foram retirados, afastados, os homens da cidade de Jerusalém. Entretanto, irmãos, lá no verso 13, diz assim, verso 13 de Isaías 6, a última frase: assim, a santa semente será o seu toco. Ele usa a ilustração de uma árvore que é cortada, mas que sobra um toco, sobra um remanescente. A santa semente será o toco. Isso queria dizer o seguinte, irmãos, do remanescente de Israel, daqueles poucos que iam amolecer o coração e que iam atender ao apelo para o arrependimento e consequente perdão, aqueles iam renascer como nação. Podemos ver ainda também neste texto, irmãos, a santa semente será o seu toco, uma referência a Cristo, a santa semente de Israel, a santa semente de Judá, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria, irmãos, transpor para nós, uma mensagem para nós hoje. Quando nós estamos estudando Isaías, está muito bem, estamos estudando Isaías, vamos aprender o que aconteceu na época de Isaías, como o povo de Israel era rebelde. Mas eu quero ver com vocês uma mensagem agora do livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 7. A última frase do verso. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós corremos o risco, irmãos, de endurecer o coração. E o autor de Hebreus está falando aqui, olha, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Lembra daquele outro texto que diz assim, quando você estiver indo pelo caminho, você vai escutar, esse é o caminho, andai nele. É o Espírito Santo que fala. Será, irmãos, que nós vamos estudar a lição de Isaías, vamos ver que o povo endureceu o coração e vai acontecer isso ao longo da vida de Isaías? O Senhor chamando e o povo endurecendo o coração. Será que nós vamos estudar isso, mas não vai servir nada para nós? E nós também vamos endurecer o coração? Não pode, não pode. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe e que nós possamos responder com corações amansados, com o pensamento amansado, não endurecer o coração. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que dessa forma a gente possa obter a graça e a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo.